Tem um pequeno negócio e quer se formalizar? Conheça as vantagens de ser um microempreendedor individual. Modalidade que simplifica a vida do empresário não para de crescer em Bauru. Gosta de filmes e séries? Saiba como a internet e as redes sociais mudaram a crítica de cinema na entrevista do dia. E conheça os segredos do ninjutsu, a arte marcial que tem origem na filosofia ninja. O Unesp Notícias desta terça-feira, 7 de fevereiro, começa agora. Boa noite. Se você está começando um pequeno negócio ou pretende formalizar uma atividade econômica que já pratica, inscrever-se como um microempreendedor individual pode ser uma boa saída. Aqui em Bauru, o número desse tipo de registro vem crescendo a cada ano. Transportava leite. Depois de começar a trabalhar informalmente com transporte e mudanças, o Rafael encontrou uma oportunidade para expandir os negócios. Ele se tornou microempreendedor individual e abriu uma loja de móveis usados. Formalizar o trabalho trouxe vantagens. Eu me tornei microempreendedor individual, em outubro do ano passado. A gente viu a necessidade de estar formalizando, adquiriu a maquininha de cartão, que também facilita muito no negócio, hoje em dia parcelado, pagar o INSS, para a gente estar contribuindo, para a gente poder no futuro aposentar. Para o microempreendedor, a organização financeira é indispensável. Todos os dias ele controla as receitas e as despesas, e a intenção agora é crescer ainda mais. Nosso espaço físico hoje está um pouco apertado. A gente pretende expandir, talvez aqui mesmo na nossa região, um lugar maior para a gente poder oferecer mais produtos e ajudar mais pessoas, que a gente oferece esses produtos. E o Rafael é só um exemplo de novos microempreendedores individuais, os chamados MEIs. No Brasil todo, esse tipo de empreendimento vem crescendo. Em Bauru, entre 2014 e 2015, o registro de MEIs aumentou 27%, de quase 12 mil para mais de 15 mil registros. De 2015 para 2016, o crescimento foi de 24%. O ano passado terminou com 18.978 microempreendedores. Em todo o país, são quase 6.650.000 cadastros. De acordo com o Sebrae, esse crescimento pode estar relacionado a dois fatores diferentes. Tem aquela pessoa que tem uma ideia do negócio, ou quer realmente empreender, ter o seu negócio por conta própria, procura o Sebrae para essa informação, para essa orientação de como funciona o MEI. E a gente tem também muitos casos, a gente tem atendido bastante casos, principalmente no ano passado, e agora esse início de ano, já nessas 2 primeiras semanas, de muitas pessoas que perderam os seus empregos e estão em busca aí de abrir um negócio próprio, trabalhar por conta própria, porque não estão conseguindo a recolocação no mercado. É muito vantajoso para aquele empresário que tem dificuldade, que tem um pouco de medo de abrir um negócio. O MEI ele possibilita melhores condições para o empreendedor. Então, para se começar o empreendimento de forma mais barata. Então, vem aumentando nos últimos anos no Brasil como um todo. Agora, em 2016, esse crescimento ele se manteve apesar da redução da atividade econômica no Brasil. Cadastrar-se como MEI é simples e garante benefícios às pessoas que trabalhariam informalmente. Tudo é feito através do portal do empreendedor, portal do empreendedor.gov.br. Todo o relacionamento, vamos dizer assim, do empresário com as atividades da empresa dele acontecem por esse portal. Então, por ali ele consegue fazer abertura, ele consegue fazer alteração de cadastro, ele consegue emitir os seus boletos de pagamento, cumprir as obrigações do MEI, que é a declaração anual do MEI, ele faz tudo por ali. E o custo do MEI, que ele é bem mais baixo do que numa empresa, uma microempresa, de uma empresa de pequeno porte. O MEI, ele não tem necessidade de contabilidade formal, então o próprio empreendedor faz os seus controles, ele vai fazendo ali a sua contabilidade, o controle de entradas e saídas, ele não tem essa necessidade e ele paga um valor fixo mensal, independente do faturamento. O setor de vestuário é um dos que mais recebem registros de MEIs. Esse é o caso da Meire, que tem o cadastro há 2 anos e vende peças de roupas na própria casa, em um espaço que ela destinou exclusivamente para o trabalho. Antes disso, a Meire era microempresária e possuía uma loja de roupas. Depois que ela decidiu encerrar os negócios, não conseguiu parar de trabalhar. As amigas, sempre pedindo para mim voltar, tudo, foram 25 anos,
naquele contato com elas, e aí, né, você não consegui parar e acabei voltando como microempreendedor individual, né? É bem mais fácil, né? Uma que você consegue trabalhar assim com mais segurança, consegue passar mais segurança para cliente, tudo, né? O imposto de renda é super fácil, é uma coisa assim que você fica totalmente independente, você não precisa de escritório, não precisa de nada. Esses registros contribuem para a economia do país e dão mais garantia para o trabalhador investir no próprio empreendimento. Além da arrecadação de tributos, né, que permite a arrecadação de tributos, existem benefícios fiscais, mas existe a arrecadação. Dentro de uma economia, dentro aqui da cidade de Bauru, isso ativa a economia, né? Então faz a maior movimentação de serviços, de produtos. O MEI ele possibilita até 60 mil de faturamento no ano. Então, a partir disso, os empresários eles passam a ter que se registrar num outro tipo de formalização. Né? Então, vai, de certa forma, amadurecendo, né, o empreendedor e o negócio também. E a chuva deu uma trégua hoje. O sol forte deve continuar amanhã. Vamos saber então como fica o tempo nesta quarta-feira. As informações são do IPMET e do CPTEC. O tempo melhora em todo o estado nesta quarta-feira e o sol deve aparecer na maior parte do dia. Mas podem ocorrer pancadas de chuva isoladas no fim da tarde, inclusive em Bauru. Agora a umidade do ar está em 47%. Os ventos são fracos e sopram a 8 km por hora. Hoje, os termômetros variaram entre 20 e 32 graus. É praticamente a mesma amplitude térmica esperada para amanhã, com mínima prevista de 20 e a máxima de 33 graus. A seguir, evento na Unesp, aqui em Bauru, discute crítica de cinema em tempos de internet e redes sociais. Entrevistamos um dos organizadores do evento, o professor Eli Wagner. E ainda nesta edição, nossa equipe foi conhecer o ninjutsu, a arte marcial secreta dos ninjas, que tem adeptos em Bauru. O Unesp Notícias volta daqui a pouco. Voltamos com a campanha de doação de sangue e cadastro para doação de medula óssea, realizada pela Universidade do Sagrado Coração. As informações são do repórter Murilo Barbosa. A ação é uma parceria da universidade com o Hemonúcleo Regional do Hospital Amaral Carvalho de Jaú e faz parte da programação de recepção dos calouros dos cursos de Biomedicina, Nutrição, Enfermagem e Farmácia. Sobre esse assunto, eu converso com Ivete Alquati, que é coordenadora do curso de enfermagem. Ivete, quem pode participar da doação de sangue? Bom, quem pode estar participando da doação de sangue são os calouros, os veteranos, toda a comunidade usqueana e também a população bauruense e regional. Tá? Nós contamos com a presença de todos neste evento. Quais dias e horários que as doações podem ser feitas? O dia de hoje e também na quinta-feira, do dia 9 de fevereiro, no horário das 18h30 às 21 horas. E no caso, quais são as recomendações para quem tiver interesse em doar sangue? Recomendação que ele tenha de 18 a 65 anos, que traga um documento com foto, que é importante estar com esse documento, tá? O peso também tem que ser acima de 50 quilos e ter uma saúde saudável. Ivete, muito obrigado pelas informações. Então, um evento voltado para a comunidade usquiana e também para a população bauruense. Quem tiver interesse em doar sangue pode procurar o Laboratório de Enfermagem da USC, que fica na Rua Arminda 1050. Informações também pelo telefone 2107-7000. Murilo Barbosa para o Unesp Notícias. E começou hoje, na Unesp, aqui em Bauru, o primeiro colóquio de Estética e Crítica Cultural, promovido pela Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. O repórter Murilo Barbosa conversou com o professor Eli Wagner Rodrigues, organizador do evento. Confira. A programação do evento conta com palestras e cursos sobre história da arte e a importância da crítica cultural na atualidade. É uma iniciativa do Persona, o grupo de pesquisa em estética e crítica cultural da FAAC. Professor, eu começo perguntando sobre o papel da crítica hoje em dia, né? Qual que é a importância que ela adquire aí dentro de um contexto, né, que boa parte do cinema, da música, né, mesmo de outras expressões artísticas, são produzidas para um consumo em larga escala? A crítica ela tem um registro no jornal, né, na grande imprensa, na mídia, né, a partir de profissionais, pelo menos durante um certo tempo, né. Depois de uma certa democratização do acesso às obras de arte,
principalmente através do cinema, o cinema é muito forte nisso, há uma diversificação crítica maior, porque muita gente passa a fazer crítica. Hoje, por exemplo, a gente tem a crítica que os jovens fazem no YouTube, na internet, né? Então isso aumenta e amplia esse universo da crítica, dos jornais, das revistas especializadas, para um público mais que emite uma opinião, não necessariamente aprofundada, embasada com a história do cinema. Então a crítica hoje é muito multifacetada, ela não é muito localizada em um só tipo de veiculação, né, na mídia. E qual a visão da crítica, né, em relação à produção, ao conteúdo cultural em plataformas streaming, né, exemplo do Netflix? Representa uma grande mudança nesse contexto? Isso foi uma novidade interessante, porque as produções agora, elas mudaram, principalmente com as séries que fizeram muito sucesso. Hoje as pessoas acompanham uma boa parte das séries que nos muda, de certa forma, a nossa relação com o tempo. Antigamente a gente assistia um filme, hoje a gente assiste uma série e já sabe que a gente tem um longo percurso para percorrer dentro daquela trama, né, daquela história. E também abriu espaço para essa nova crítica, que eu disse, de uma nova geração, fora muitas vezes, proporcionado pela internet, fora muitas vezes do jornal e da própria televisão ou das revistas especializadas, e esse público passa a produzir uma cultura crítica que é diferente da cultura que tem um apoio maior numa teoria ou um apoio maior acadêmico a partir de textos sobre estética ou sobre crítica cultural, né? E então é uma crítica própria de um outro público. Então hoje a gente tem um contraste entre a necessidade de uma crítica mais especializada e uma crítica mais popular que ela se exerce nessa democratização que a internet trouxe. Professor, o início do ano ele é marcado aí por grandes premiações, né? Agora no dia 26 mesmo a gente tem a entrega do Oscar. E qual que é o papel dessas grandes premiações hoje em dia, né? É possível aí apontar se um filme é bom, se é ruim, né? O que a gente pode falar a respeito disso? Assim, isso é interessante no Oscar porque ele leva a atenção do grande público e também dos críticos para o mesmo objeto, né, de crítica e de análise. E cada pessoa, assim como existe aquela brincadeira que se faz com futebol e cada brasileiro é um técnico, a gente pode dizer que hoje, com a democratização da informação sobre cinema, até sobre a parte técnica, que é mais que pode ser encontrada na internet, e ampliou-se um pouco o interesse, o estudo sobre essas técnicas de produção de cinema, hoje muitas pessoas se veem habilitadas para emitir uma crítica sobre um filme, né? E até discordar muitas vezes da crítica especializada. Aí a gente entra num outro tema, que é se existe realmente uma crítica especializada bastante instruída, embasada, né? Academicamente fundamentada nos grandes veículos de comunicação. A gente vê que essa cultura se perde um pouco nesses últimos tempos, né? Então há a necessidade de se criar uma nova geração com uma formação crítica um pouco mais aprofundada. Foi daí que surgiu a nossa ideia de um grupo de pesquisa, né, de analisar. Agora, o Oscar, ele tem uma importância porque, além de democratizar essa cultura crítica, ele traz sempre algumas novidades e algumas polêmicas, né? Então existe a questão da participação dos atores negros, existe a participação uma cultura que já está sendo desenvolvida há algum tempo sobre o feminismo, por exemplo. Então essas novas questões, elas acabam entrando a reboque desse ambiente crítico como questões que toda a população vai discutir de novo, né? O colóquio de crítica cultural é realizado pelo grupo de pesquisa Persona, que reúne professores, também estudantes da comunidade unespiana. E como a crítica cultural ela é trabalhada, né, com esses estudantes, professor, de que forma esse estudo pode beneficiar a formação dos alunos? A nossa intenção primeira foi aprofundar alguns estudos sobre estética, porque estética é uma parte do pensamento filosófico que estuda a arte, né? Então a arte tem um histórico muito longo e existem alguns textos que são clássicos na exploração ou na análise dos objetos artísticos. E esses textos são classificados como textos da estética. A partir da leitura desses textos, a gente pensou em desenvolver textos críticos, né, de jornalismo cultural ou de crítica cultural
e criar um blog e começar a editar esses textos sobre música, sobre teatro, sobre cinema, sobre literatura, todas as formas de arte. Isso vai reforçar a formação que eles já têm, principalmente no curso de jornalismo. É um grupo aberto a todos os estudantes da Unesp, mesmo estudantes de outras áreas, da FC, aqui da engenharia, ou mesmo da FAAC também, claro, né? Mas ele é aberto para quem tem interesse por arte, tem interesse em discutir estética, discutir os produtos que nós consumimos na indústria cultural, na chamada indústria cultural, de maneira um pouco mais crítica e ampliar esse nosso repertório sobre estética, sobre filosofia, sobre pensamento sobre a arte, né? Para ver que tipo de compromisso a arte tem, como que a gente pode sofisticar uma análise tecnicamente de um filme, de uma música. Tudo isso a gente vai aprendendo no grupo através de estudos semanais, a partir da leitura e da discussão de textos. Mas isso vai reverter e vai fazer um efeito lá nos textos críticos, porque eles começam a publicar textos cada vez mais sofisticados, vamos dizer assim, cada vez mais penetrantes nesse aspecto crítico. Então isso está reforçando a formação dos alunos de jornalismo e está propiciando uma discussão sobre arte dentro da universidade, o que é sempre saudável, né? Professor, a programação do colóquio ela vai até quinta-feira, dia 9. Quais atividades o senhor destaca na programação? Tem um destaque da programação de amanhã à noite, não é? E do dia 8 à noite, que é uma palestra do professor Cláudio Bertoli sobre o cinema brasileiro, especificamente sobre a pornochanchada, que é uma produção específica, né, de uma década da produção cinematográfica brasileira, que é muito polêmica, né, que hoje pode ser vista de maneira crítica, de vários olhares um pouco mais eticamente mais problemáticos, mas que ele vai fazer uma análise a partir de uma obra que o próprio departamento publicou, com a contribuição de outros professores, uma análise antropológica, sociológica desse fenômeno cultural que é a pornochanchada, que é uma produção do cinema brasileiro, uma época do cinema brasileiro, né? Já é bem datada, tem alguns problemas relacionados a comportamento, a sexualidade, a várias questões que hoje estão mais sendo discutidas, né? Mas é essa abordagem que eles vão fazer, uma abordagem acadêmica, mas contribui também para a gente aprender elementos da crítica cultural. Então, há uma diversidade de temas para a gente chegar a uma conclusão crítica um pouco mais ampla, né? Ficou curioso? A programação completa do primeiro colóquio de Estética e Crítica Cultural aqui no campus da Unesp, em Bauru, você encontra na página do evento no Facebook ou no endereço que aparece aí no seu vídeo, unesp.tv/crítica cultural. Nós vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco. Arte marcial para o corpo e para a mente. Saiba como os praticantes do ninjutsu utilizam as técnicas de luta para melhorar a qualidade de vida. Serão retomadas amanhã as inscrições para o comércio ambulante no Carnaval do Sambódromo aqui em Bauru. Depois de suspender as inscrições na semana passada, a Prefeitura decidiu manter as regras dos anos anteriores e reabriu o procedimento para os comerciantes até o dia 14, a próxima terça-feira. Os interessados devem se dirigir ao posto da CEPLAN, no Poupa Tempo, com RG e CPF, das 8 da manhã às 5 da tarde. As inscrições feitas antes da suspensão continuam valendo e no dia 17 serão sorteadas as vagas. O assunto agora é arte marcial. Em meio a tantas opções oferecidas pelas academias, tem uma que ainda é pouco conhecida, mas que já tem atraído a atenção dos lutadores apaixonados por espadas e lanças. É o ninjutsu, arte milenar que segue a filosofia dos ninjas. Mais do que trazer benefícios físicos, a luta treina a mente e ensina valores como ética e tolerância também aos praticantes. Este parece um treino comum de artes marciais. No tatame, os alunos iniciam a aula com um cumprimento e fazem exercícios para melhorar o condicionamento físico. Mas é só os acessórios entrarem em cena para ver que o ninjutsu traz algo diferente. O uso de armas tradicionais das lutas orientais, como espadas e lanças. O nome já diz. A técnica tem origem na filosofia dos ninjas, conhecidos pela rapidez e discrição, já que eram agentes secretos especializados em espionagem. Foi isso que despertou a curiosidade do Lucas, que treina essa arte marcial há 8 anos. Eu estava no ensino médio, um amigo meu treinava Kung Fu, aí ele comentou que tinha uma modalidade antes das aulas dele de Kung Fu na academia, que era um pouco diferente. Aí eu fui lá ver, no dia eles estavam treinando com as armas, né? E foi uma coisa que me chamou bastante atenção, porque era uma arte diferente das outras, né?
Já o Everton é iniciante na modalidade. Ele também confessa que foi atraído para o ninjutsu pelas armas. Usa bastante ferramenta, assim, né? Não fica só na luta corporal, né? Então ela tem bastante coisa. Nos treinos, a maioria das armas é substituída por opções que não apresentam risco aos alunos. A espada de metal, por exemplo, é trocada por uma de madeira. Já as correntes são substituídas por cordas. A intenção é que os movimentos sejam aprendidos para que objetos do dia a dia possam ser usados na defesa pessoal. Além dos benefícios que qualquer atividade física promove para a saúde, o ninjutsu traz também outras vantagens. O ninjutsu, além do treinamento físico, né, essa parte da defesa pessoal, treinamento com armas e golpes à mão desarmada, ele traz também esse treinamento mental, psicológico, né, para fortalecer não só o corpo, como o espírito também. Isso ajudou um pouco como eu comecei quando eu estava no ensino médio, né, era jovem ainda, me ajudou um pouco a amadurecer, a ter mais calma no dia a dia. Os princípios do ninjutsu estão envolvendo a busca pelo aperfeiçoamento pessoal, né? Então, para isso, você tem que ter uma série de princípios, de valores que você deve resgatar para que o seu caráter seja condizente com o que a gente tem a oferecer, tá certo? Então, tem a ver com benevolência, com persistência, tolerância, com reconhecimento das suas limitações pessoais. O objetivo dos treinamentos vai bem além de só aumentar a força e a resistência física, mas nem por isso os exercícios são leves. Quem entra para o ninjutsu ganha aptidão para realizar movimentos que não são comuns na rotina. A gente sabe que a defesa pessoal ela envolve muito mais a questão da psicológica, no controle emocional, tá? De você de repente saber o momento certo de agir, né? E não há necessidade de força, né, para você executar uma defesa, tá? Bastando você se interagir com o ambiente, você sentir ou pressentir alguma situação adversa naquele ambiente, né? E você no início tentar evitar, mas quando a situação ela fugir ao controle, você ter condições justamente com o seu momento, você ter condições de reverter aquela situação. No fim, todo mundo sai cansado, mas com a cabeça muito mais leve. E é bom lembrar, todo mundo pode praticar, já que os exercícios são adaptáveis conforme o nível de cada um. Nós mostramos aqui que o ninjutsu ele é uma arte marcial bastante eclética, né? Ele não visa uma performance, ou seja, você não tem que ser um atleta para praticar o ninjutsu. Então na parte física, ela mostra que o aluno, ele independente do sexo, do tamanho, do peso ou da altura, enfim, da idade, ele pode praticar, ele pode se defender e ele tem essa condição. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta amanhã às 6h30. Uma ótima noite para você. Tchau. Thank you.